Eu acho que os homens têm que se entender no seu lugar de privilégio e saber se pensar a partir disso e saber se recolocar. E como às vezes é hora de recuar, às vezes é hora de ouvir, às vezes é hora de abrir espaço para outras pessoas. Os homens não estão sendo convidados ou se sentindo instigados a refletirem porque caiu uma maçã na cabeça deles e eles entenderam que é hora de mudar. Não, houve uma mudança na sociedade. E isso gerou dificuldades para os homens. Então essas novas masculinidades, elas estão se produzindo e sendo empurradas pelos movimentos das mulheres. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam bem. No vídeo de hoje nós vamos então dar sequência àquele outro vídeo a respeito do qual nós falávamos sobre a questão da submissão da mulher. Lá eu apresentei então a minha hipótese, que é a de que as mulheres lançam os alicerces sobre os quais a energia masculina ou os homens constroem algo. Portanto, a energia masculina é muito mais reativa do que criativa nesse processo. Dizendo isso, eu não quero aqui culpar as mulheres por nada. Algumas mulheres comentaram no outro vídeo, dizendo que eu estava querendo jogar a culpa para cima das mulheres. Não se trata de culpa, mas de responsabilidade. As mulheres são responsáveis sim por esse processo, assim como os homens também têm a sua responsabilidade. Eu sei que nesse vídeo aqui eu vou ser bastante xingado, então assim, já tô me preparando pra isso mesmo. Foda-se! Mas enfim, vou dar motivos pra isso até certo ponto, porque vou ser bastante honesto e explícito. Dentro da teologia calvinista, às vezes a gente diz que certas pessoas que não vêm por amor acabam vindo pela dor, então é exatamente esse caso aqui. Então eu vou apresentar para vocês dois paradigmas que comprovam a minha ideia de que quando a mulher se submete ao homem, na verdade ela está se submetendo a ela mesma, porque ela está submetendo aquilo que ela estabeleceu para ela. Quais são esses dois paradigmas que na prática vão dar uma noção para vocês melhor disso que eu estou falando? O paradigma do romantismo e aquele outro paradigma que eu denominaria então de paradigma feminista. Então eu vou apresentá-los para vocês agora aqui na sequência. No romantismo, objetificou-se, ou no paradigma romântico, objetificou-se o sagrado feminino. Dom Quixote é a idealização da mulher não ideal. Quem já leu esse romance, por exemplo, né, o Dom Quixote, sabe que é um livro excelente, muito engraçado. O Miguel de Cervantes até certo ponto já estava fazendo uma crítica ao próprio romantismo, a essa tendência de muita idealização, né, presente nesse movimento. Quem já leu sabe que o Dom Quixote, ele era apaixonadíssimo pela Dulcinea del Toboso, que era a mulher da inspiração para as artes, para poesia, para literatura, para cavalaria andante dele, né? Quem ouve o Dom Quixote falar da Dulcinea, parece que tá ouvindo a descrição de uma deusa, da mulher mais maravilhosa do mundo. Por outro lado, numa análise mais realista da situação, você acaba percebendo que o Dom Quixote, que a Dulcinea del Toboso, na verdade, é uma camponesa muito simples, até certo ponto parece ser bem descabelada, desdentada, e não tem lá uma formosura que se destaque, e é exatamente então essa mulher que o Dom Quixote idealiza. E isso é muito típico do romantismo, porque dentro da lógica ou da dinâmica romântica das energias masculina e feminina, foi assim que as mulheres decidiram ser tratadas. Dentro da perspectiva do romantismo, a mulher era mais ou menos colocada dentro de uma redoma, colocada num altar e adorada. Era assim que os homens, então, se dirigiam às mulheres. Se você pegar qualquer romance, Escrava Isaura, Inocência, O Guarani, Helena do Machado de Assis, que eu vou falar aqui na sequência, A Moreninha, né, de Joaquim Manuel de Macedo, você vai perceber que o que há de mais belo e sublime na mulher é sempre retratado, porque esses eram os alicerces ou paradigma por meio do qual a energia feminina se relacionava com a energia masculina por um comando que as próprias mulheres haviam dado. E aqui eu cito para vocês então um trecho de uma poesia do Gonçalves Dias, Seus Olhos, o nome dessa poesia, que é bastante significativo nesse sentido. Olha como ele se dirige à mulher. Eu amo seus olhos tão negros, tão puros, de vivo fulgor. Seus olhos que exprimem tão doce harmonia, que falam de amores com tanta poesia, com tanto pudor. Seus olhos tão negros, tão belos, tão puros, assim é que são. Eu amo esses olhos que falam de amores com tanta paixão. Então você vê que o sujeito faz uma descrição praticamente idílica aqui, né, da mulher. Mas era exatamente essa a exigência das mulheres no período do romantismo. Esse era o paradigma, esses eram os alicerces lançados pelas mulheres sobre os quais os homens então tinham que construir a arte, a poesia, o sistema jurídico, o sistema político e inclusive o sistema, né, amoroso passional. O Machado de Assis, para mim, já pode ser considerado um autor de transição porque ele escreve tanto no romantismo como no realismo.
realismo, ou seja, ele já é um sujeito que percebeu bem essa mudança na mentalidade feminina. Como autor de transição entre o romantismo e o realismo, Machado de Assis mostra como o paradigma foi se alterando. Basta comparar o caráter de Helena e Capitu. Enquanto uma é retratada como uma heroína, a outra já é retratada como uma adúltera dissimulada, que consegue enganar todos até hoje, pois ainda há quem crê em sua inocência perante Bentinho. Meus amigos, eu tenho certeza que a Capitu traiu Bentinho. O Machado de Assis já não estava mais escrevendo num período do romantismo, ele já estava inserido ali naquele período chamado de realista, porque ele percebeu uma transição entre o romantismo e o realismo, no sentido de que as mulheres não queriam mais ser retratadas daquela forma lírica com as quais elas eram tratadas no romantismo, e que de fato fragilizavam um pouco a mulher em alguns aspectos, mas em outros aspectos, como eu disse, dignificava e beatificava o sagrado feminino. Ele percebeu que as mulheres estavam querendo ser tratadas com muito mais realismo, mas num paradigma de igualitarismo do que no paradigma de complementarianismo, que se a gente pode falar assim, que existia no romantismo, que elas queriam que a sua sexualidade recebesse um trato um pouco diferenciado. Então a Capitu já é uma mulher bem diferente de Helena. Você percebe que a Capitu já é uma mulher muito mais dissimulada desde a sua infância. Você vê que ela e o Bentinho ali tinham uma relação, então, de muita dissimulação. No sentido musical, para dar um exemplo na área da música, eu poderia citar também a nossa famosíssima Garota de Ipanema. Já é uma música ali que já é feita naquele período realmente da liberação sexual da mulher. E eu vou citar um trecho aqui, é conhecidíssimo, mas eu faço questão só pra gente fazer uma análise aqui desse período de transição. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa num doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Então você vê que, embora a linguagem ainda esteja revestida de uma poesia e de um lirismo muito bonito, que é característico, né, do Tom Jobim e do Vinícius de Moraes, aqui já existe mais uma conotação erótica. A gente sabe que o doce balanço nada mais é do que o rebolado da Elô Pinheiro. Então a gente está aqui num momento de transição entre esse paradigma do romantismo, onde as mulheres haviam lançado alicerces, onde o sagrado feminino é que deveria ser tratado e retratado pelos homens, para um paradigma, então, que a gente chega, já que é aquele que eu chamo de paradigma feminista. Com o avanço de movimentos feministas e a consequente liberação sexual da mulher, objetificou-se, por fim, o profano feminino em nossos dias. Quem fala muito aqui da questão do profano feminino é o Nessarran Alita, né? O pessoal fala muito do Rolo Tomassi, do Rational Male. Pô, mas na boa, cara, o Nessarran Alita pra mim é muito melhor. Então aqui, só pra vocês terem uma ideia desse período de transição, porque o que foi esse período de transição? As mulheres começaram a lançar novos paradigmas, novas exigências. Então, mulheres, vocês são responsáveis pela forma como nós, homens, vamos tratá-las e vamos nos relacionar com vocês, queiram vocês ou não. Ah, Duarte, como você tá sendo machista. Foda-se! Pra vocês terem ideia de como é que a coisa foi evoluindo, eu vou citar aqui o trecho de um funk de um tal MC MM, cujo título desse funk é Adestrador de Cadela. Já começa por aí. Olha só a obra de arte que o sujeito me compõe. Sabe aquelas minas cachorra, piranha, sapeca? Então, pode trazer elas que o R7 dá um trato, põe no pelo e goza nela. Então, cancela as moças de família, certa, que minha meta na favela é só pegar a mina perversa, que eu sou adestrador de cadela, Minhas amigas, meus amigos, não se iludam. Pro sujeito ter liberdade de escrever uma coisa tosca dessa aqui, já existe sim uma ambiência que justifica esse tipo de comportamento, por mais que as mulheres atualmente, muitas delas, né, neguem. Com o advento da liberação sexual da mulher, das igualdades nessa área, obviamente você cria uma ambiência em que todo aquele respeito e aquele pudor que existia no período do romantismo vai sendo jogado por terra. Nesse aspecto é que eu insisto, as mulheres são responsáveis pelos alicerces que elas lançam e a forma como os homens vão construir algo em cima desses alicerces. Ora, quem é que foi para as praças? Quem é que foi para os protestos? Quem é que invadiu o Congresso, as casas legislativas, exigindo mudanças por igualitarismo, na busca pelos mesmos direitos sexuais, de poder se expressar como os homens sempre se expressaram? Afinal de contas, nós estávamos numa sociedade machista, patriarcal e opressora. Foram vocês, mulheres, não fomos nós, homens, que fizemos isso. Aceitem isso. É claro, muitos homens, já prevendo que se beneficiariam com esse comportamento, também apoiaram. Ninguém foi tão beneficiado com a liberação sexual das mulheres como os próprios homens. Mulheres, entendam uma coisa, a energia masculina, ela é reativa. Nesse ponto, ela é muito reativa, ela não é criativa. Nós vamos simplesmente reagir às aberturas que vocês, mulheres, vão nos dando. De novo, Duarte, machista, me joga... Foda-se!
A mudança de paradigma provocou, inclusive, uma mudança na maneira como a mulher é tratada sexualmente, né, ao longo desse período. Um bom exemplo disso foi a supressão da expressão mulher honesta, presente no Código Penal de 1940 e abolida há alguns anos atrás em uma das suas reformas. Isso não foi fruto de um comportamento masculino, mas sim de uma mudança no comportamento das mulheres ao longo das últimas décadas. Aliás, quem mais protestava contra essa expressão ainda no Código Penal eram as próprias mulheres. Ah, o que é mulher honesta? Isso é uma expressão machista e tal. Obviamente que hoje em dia fica difícil até definir o que seria isso, mas na década de 40 ainda existia um certo consenso do que era uma mulher honesta. E o que era uma mulher honesta? Era uma mulher casta, púdica e que tinha sim um controle da sua sexualidade. Acabou. Era isso. Doa quem doer. Ainda era esse paradigma que prevalecia em 1940. Hoje já não faz mais nenhum sentido uma expressão como essa realmente no Código Penal, porque a gente sabe que os paradigmas, os alicerces que as mulheres têm lançado, mudaram. Mulheres, entendam, né, dando sequência, os esquerdomachos ou os feministas são homens que perceberam as vantagens trazidas pela liberação sexual das mulheres a fim de que possam espoliá-las sexualmente, recebendo a chancela e a legitimidade de vocês mesmas, com base no discurso do empoderamento feminino e de que vocês são donas do próprio corpo. Então é isso que eu falei. Olha, se hoje eu tenho liberdade, diferentemente do que eu teria, sei lá, há 70 anos atrás, ou até menos, né, depender, de entrar num aplicativo e depois de, sei lá, meia conversa no chat com a menina, chamar essa menina pra sair, né, e dividir um cachorro quente com ela, depois levá-la pra um motel e no outro dia nem mandar uma mensagem, minha filha, nem ligar, se eu tenho liberdade de fazer isso hoje, isso foi uma abertura que o paradigma, ou que os alicerces que vocês mulheres lançaram, me permitiram fazer isso, porque não é igualdade. Eu não consigo me imaginar chegando no outro dia numa roda de amigos, frustrado, chateado, poxa, eu saí com a menina ontem, e a menina me usou, transou de uma forma maravilhosa comigo, e hoje nem me mandou uma mensagem, nem me ligou. Isso, eu não vejo um homem fazendo isso, esse tipo de lamentação. Então, se existe essa abertura, é porque os alicerces que as mulheres lançaram é que permitem isso, tá? Os homens estão apenas simplesmente construindo em cima disso. Na oportunidade, mulheres, tá? Eu vou contar um segredinho aqui nosso, masculino, tá? Mas fica só entre nós, é um segredinho, tá? Nós, homens, valorizamos muito mais uma mulher com pouca ou nenhuma experiência sexual do que uma mulher com mais quilômetros rodados do que meu saudoso Rocinante tinha de estrada. Sabe, pra quem não sabe, é um Rocinante. Era o meu antigo carro que, embora fosse 2015, era um carro extremamente rodado. Vá, Duarte, machista, me joga... Foda-se! Só que esse tipo de segredinho, os esquerdomachos e os feministas não vão falar pra vocês. Porque eles querem exatamente que vocês pensem que não, nós respeitamos a liberdade de as expressões sexuais de vocês, mulheres livres, dessa sociedade machista, opressora, mas na hora de procurar um compromisso sério, minha filha, pode saber que ele não vai procurar aí nas fileiras das feministas. Ele vai buscar a conservadorazinha lá da igreja, ou ele vai buscar uma outra mulher que, com certeza, esteja o mais distante possível desse paradigma. E aí você talvez possa estar falando, mas Duarte, tudo isso que você tá falando é um absurdo, como você está sendo machista. Foda-se! Se tudo isso que estou falando é um grande absurdo, como pode soar para muita gente hoje em dia, os desafio e as desafio a me apresentarem uma única sociedade, cultura ou civilização em qualquer lugar da história, onde as mulheres promíscuas eram mais valorizadas do que as mulheres castas e púdicas. Meu amigo, você não vai encontrar nenhuma sociedade, cultura ou civilização onde existe esse tipo de valorização, porque o dia que você encontrar uma sociedade assim, uma civilização dessa não durou um mês. A saúde de uma civilização é medida pelo grau de pudor e castidade e moralidade sexual das mulheres. Ah, e os homens? O valor que um homem não casto e não púdico deve receber, aí eu deixo que vocês, mulheres, estabeleçam. Beleza? Eu contei pra vocês aqui como da perspectiva masculina, agora da perspectiva feminina, eu deixo que vocês estabeleçam, então, esses mesmos valores. Uma das hipocrisias do pensamento feminista atual é produzir neuroses induzidas nos homens, pois, ao mesmo tempo em que estamos cada vez mais expostos à liberação sexual das mulheres, devendo respeitar tal postura do ponto de vista jurídico, que isso fique claro, somos censurados ao mesmo tempo por reagir instintivamente a essa exposição. Esse tipo de comportamento me lembra a acusação que o diabo faz a Deus no filme Advogado do Diabo. God likes to watch. He's a prankster. Think about it. He gives man instincts. He gives you this extraordinary gift, and then what does he do? I swear, for his own amusement, his own private cosmic gag reel, he sets the rules in opposition. It's the goof of all time. Look, but don't touch. Touch, but don't taste. Taste, don't swallow.
meu corpo, minhas regras. Deixa eu falar que existe uma regra no universo masculino que é o seguinte: meus olhos, minhas regras. Do ponto de vista moral, não tem como dar o mesmo respeito pra uma Vanessa de Oliveira, tá? Pra uma Bruna Surfistinha, que eu daria, sei lá, uma Monja Cohen ou uma Glória Menezes. Vamos deixar de ser hipócritas. Se você quer se comportar como Capitu, você vai ser tratada como Capitu. Se os alicerces são os da Capitu, você vai ter uma resposta masculina nesse sentido. Se os alicerces são da Helena ou da Charlotte, né? Do Goethe, dos Sofrimentos do Werther, que é um livro também muito interessante, essa vai ser a reação que você vai ter do universo masculino. Agora não tem como a mulher... Hoje o que as mulheres querem é o que eu falo, elas estão num conflito, porque ao mesmo tempo que vocês querem homens, muitas vezes que sejam provedores, protetores, enfim, assumam esses arquétipos, essas figuras típicas do homem, ao mesmo tempo vocês querem um homem que as trate de forma igual, que respeite a sua independência absoluta, a sua liberação sexual absoluta. De uma forma ou de outra, repito, a mulher sempre vai se submeter ao homem. Pra mim isso já tá fora de questão. O que se questiona aqui é que tipo de submissão vai ser essa, porque quem estabelece esse tipo de submissão, repito, são as mulheres e não os homens. Agora, contudo, ainda que você discorde dessa minha análise, por mais que você ache uma análise religiosa, mística, esotérica, absurda, que não tem absolutamente nenhum, que não faz absolutamente nenhum sentido, que é uma coisa completamente deslocada da realidade. Se a gente for fazer uma análise concreta do papel da mãe e das mulheres na vida de um homem, a gente vai ver que essa hipótese novamente é reafirmada pela realidade. A primeira mulher com quem eu tive contato, que me passou os primeiros valores, que me ensinou as primeiras coisas sobre a vida, que me deu o primeiro banho, que me contava histórias toda noite quando eu ia dormir, foi minha mãe. Foi uma mulher. Eu já falei aqui várias vezes nesse canal e vou repetir. As minhas ex-esposas foram fundamentais para me tornar o homem que eu sou hoje. Elas foram fundamentais para que eu me conhecesse melhor, para que eu me descobrisse melhor, para que eu interpretasse o mundo melhor. O papel de uma mulher na vida de um homem é absolutamente fundamental nesse sentido. E aqui eu vou deixar para vocês o belíssimo exemplo de Joquebede, que é a mãe de Moisés. Conta a história então que num determinado momento o faraó decidiu que queria matar todos os bebês hebreus. A mãe de Moisés então o coloca num rio e certo dia a filha de faraó estava se banhando nesse rio. Quando o cestinho onde Moisés estava, né, foi no mesmo dia, né, coincidentemente, ela viu, então ela tirou Moisés do rio e a irmã de Moisés havia seguido o cesto para saber onde é que, né, qual seria o destino de Moisés. Então a filha de faraó avista a irmã de Moisés e pergunta: olha, você não conhece uma ama de leite para essa criança? A irmã de Moisés obviamente fala: olha, minha mãe, né? A mãe de Moisés o recebe de novo no seu seio e educa Moisés ali naqueles primeiros anos de sua infância. E a gente sabe a influência que essa educação que Joquebede deu para Moisés teve sobre a vida dele. Anos depois, já no palácio de faraó no Egito, ele ainda mantinha dentro de si a essência daquilo que era ser um hebreu. Tanto é que ele foi lá e libertou o povo dele do Egito exatamente porque aqueles ensinamentos que ele tinha recebido na origem pela mãe dele jamais haviam sido deixados de lado. Mulheres, entendam, isso é sim uma responsabilidade de vocês. Eu não tô querendo dizer que é culpa de vocês, mas eu acho que já é chegado o momento em que vocês se responsabilizem pelas escolhas que vocês têm feito. Poder-se alegar que as mulheres estariam historicamente condicionadas a ideias patriarcais e por isso não teriam a liberdade de criar seus filhos libertos de tal paradigma. Essa é uma crítica que muitas feministas fazem, né? Isso é uma afirmação falaciosa, pelo simples fato de que, em última análise, as mulheres em situações naturais, ou seja, em situações nas quais as diferenças biológicas, psicológicas e espirituais entre os sexos sejam levadas em consideração, primam pela existência de homens que as protejam e amem, sendo responsáveis por elas. O feminismo não quer o fim do patriarcado, mas apenas o transferiu para o Estado, que é um ente abstrato e impessoal, o que acaba por frustrar as mulheres que existem concretamente, pois os homens concretos encontram-se atualmente em um franco processo de desmasculinização e consequente perda de interesse por relações pautadas na essência do que corresponde à sua natureza, aceitando o paradigma do igualitarismo imposto pelas mulheres. Então, assim, isso é uma coisa que se fala muito na neomasculinidade, né? Esse paradigma novo que o feminismo tem colocado não acaba com o patriarcado. Pelo contrário, ele simplesmente transfere para o Estado. O Estado é o grande pai das feministas. É a ele que elas recorrem para buscar direitos, e, enfim, todas as coisas que elas pleiteiam. Então, esse papel que antes era ocupado por um homem, pelo pai de família concreto, foi transferido pelo Estado. E os homens concretos, então, estão realmente agora perdidos. Como diz aí a feminista, né? No começo do vídeo, não era uma conservadora que estava falando, tá? Pra quem não sabe, é uma das maiores expoentes do feminismo no Brasil hoje. Os homens estão em uma situação de crise e conflito exatamente pelas mudanças que as próprias mulheres têm proposto. Então é nesse sentido que eu falo que as mulheres são sim responsáveis pelos alicerces que vocês lançam e nós homens simplesmente reagimos a eles. E eu dou ainda um último exemplo que também é muito debatido na nova masculinidade, né? Não, neomasculinidade ou resgate da masculinidade
masculinidade que seja, nós temos ainda hoje, majoritariamente, legisladores, seja no Congresso, nas Assembleias Legislativas, nas câmaras municipais, nós temos homens. Tá, majoritariamente, só pra vocês terem uma ideia, na última legislatura eu fui fazer uma pesquisa, nós temos 7 senadores, o que dá menos de 10% de senadores, e 77 deputados, o que deve dar em torno aí, tô fazendo um cálculo de cabeça aqui, um percentual, sei lá, de 15 a 16% de mulheres. Como é que se explica num congresso com essa composição aqui, leis favoráveis às mulheres sendo aprovadas o tempo inteiro? Se realmente a gente vivesse numa sociedade patriarcal, machista e opressora, as leis tinham que ser todas favoráveis aos homens e prejudiciais às mulheres. Minhas amigas, me desculpem, mas a hipótese de que as mulheres é que lançam os alicerces sobre os quais os homens constroem algo, pra mim, ela é absolutamente irrefutável pela realidade. Então, quando uma mulher se submete a um homem, ela está, na verdade, submetendo aquilo que ela havia estabelecido. Bom, eu gostaria finalmente de compartilhar com vocês um sonho que uma ex-esposa minha teve, que pra mim ele é bastante significativo, ele é bastante arquetípico. Vocês sabem que uma das maneiras pelas quais o Jung achava que era possível nós termos acesso aos conteúdos dos arquétipos e do inconsciente coletivo eram exatamente os sonhos, né? Um dia eu tava lá dormindo e essa minha ex-mulher, né, que inclusive era uma feminista, acordou e falou que teve um sonho que era muito estranho, muito significativo, e ela simplesmente me narrou esse sonho. Ele foi tão significativo que eu não apenas registrei o sonho, como escrevi um conto sobre ele. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre a minha relação com ela, né? Foi uma relação muito profunda e ao mesmo tempo muito conflituosa. E antes que você me pergunte, pô, Dodge, como é que você conseguiu se casar com uma feminista? Meu amigo, eu te diria simplesmente o seguinte: o coração tem razões que a própria razão desconhece, né? Como diria Pascal, respondendo aí ao racionalismo cartesiano. Mas o sonho é basicamente o seguinte: sonhei que você tinha um irmão gêmeo, mas só nós dois conseguíamos vê-lo. No começo eu não tinha medo dele, pois ele personificava aquilo de que eu me defendia em sua personalidade, então já era previsível. Mas com o passar do tempo eu fui ficando com medo, pois ele assumiu um ar sinistro. Um dia eu estava no quarto deitada e o gêmeo chegou e me arrastou. Eu me senti como se o meu espírito fosse ficando leve e eu me transformei em uma espécie de balão. Você tentava acertar o gêmeo com o bastão, mas era inútil enquanto ele me carregava. Daí apareceu uma questão para nós. E aí, ele vai querer o dia ou a noite? Cara, esse sonho pra mim é extremamente significativo, porque você vê a presença da dualidade, né? Tanto dos gêmeos, como a questão do dia e da noite. E pra mim, esse sonho é, na verdade, o dilema no qual as mulheres atualmente se encontram. Porque essa pergunta aqui do final é, na verdade, uma pergunta que ela está fazendo pra ela mesma, tá? Só que no caso, o ânimos, que é a energia masculina que existe dentro dela. E aí, o que você vai querer, o dia ou a noite? Vocês, mulheres, que vão ter que decidir. Porque eu acredito que os gêmeos, eles são aspectos da masculinidade, de um paradigma e do outro. Agora, cabe a vocês, mulheres, então, estabelecerem o que vocês vão querer, se o dia ou a noite. De um modo ou de outro, a energia feminina sempre irá submeter a energia masculina, ainda que, na verdade, esteja se submetendo ao paradigma por ela mesma estabelecido. Desse modo, ambos os sexos são responsáveis pelo processo civilizacional. Nesse sentido, creio que a perspectiva cristã continua sendo a mais aconselhável, isto é, a submissão voluntária do feminino ao masculino e o auto-sacrifício correspondente do masculino pelo feminino, a fim de equilibrar as energias. Deixo claro que a mensagem aqui esboçada não dirige-se a massas, quer de homens, quer de mulheres, mas a indivíduos capazes de entender aspectos essenciais nas relações entre os sexos, e que, a despeito da existência de um padrão cultural diverso em nossos dias, guiam-se por suas consciências e não pelo rebanho. Quem tem ouvidos, ouça. Meus caros, em última análise, a questão aqui é espiritual, como eu sempre tenho dito aqui nesse canal, tá? Quem tem ouvidos, ouça. Para esse vídeo era isso. Eu espero que os senhores tenham gostado. Se você gostou aí, deixa aqui o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem. Eu sei que eu vou ser bastante xingado por esse vídeo, mas não tem problema, já estava esperando isso mesmo. Deixa aqui seus comentários caso você discorde de mim, tá? Lembrando sempre de uma coisa: o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que Deus nos abençoe.